Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre o crescimento do mercado de alimentos saudáveis no país e das oportunidades de negócios para quem quer empreender nesse setor. E para falar sobre este tema tão importante, tão saudável, a gente convidou a Flávia Passos, ela que é gerente de negócios da Vitalim, essa empresa especializada em alimentos saudáveis. Paula, seja bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar desse assunto tão importante nos dias de hoje. É verdade, Paula. E a gente sabe que essa alimentação fora do lar, né, ela tem só crescido. E é justamente, né, Paula, com esse olhar que a indústria de alimentos e bebidas tem buscado aí inovação, né? Sempre inovar, trazendo novidades que atendam às necessidades de nós consumidores, correto? Correto, exatamente. A gente, como indústria, a gente tem uma preocupação muito grande em poder levar esse cuidado, né, para as pessoas. Pós-pandemia, né, esse crescimento da necessidade de uma alimentação saudável, mais equilibrada, nutritiva, aumentou, né? As pessoas elas estão mais preocupadas de cuidar da saúde de forma preventiva. E através da alimentação se consegue isso, né? Então, isso é algo assim, bem importante e que, com certeza, aí, afeta positivamente o crescimento da indústria. E a alimentação saudável, claro, cria também oportunidades de negócio. Acaba que os empreendedores, eles enxergam nesse setor, nesse mercado, uma possibilidade de um novo negócio, né? Exatamente. Até porque há estimativas aí até 2025 de um crescimento de mais de 30% desse mercado, né? E quando a gente fala de um alimento saudável, na verdade, o que é ser saudável, né? Saudável é muito relativo. Então, cada pessoa tem o seu conceito de saudabilidade. E, por exemplo, para mim, talvez ser saudável é tirar o glúten da alimentação. Para você, talvez o ser saudável é não consumir açúcar, né? Então, existem muitas oportunidades falando de empreender, né? De indústria. Então, é olhar de fato para o que causa malefício para a saúde e qual é a oportunidade que se tem falando de novos negócios, né? Então, saudabilidade está envolvida com redução de açúcar, redução de glúten, com redução de lactose, de leite, ingerir mais proteínas, mais fibras, mais vitaminas. Enfim, existe uma série, né, de possibilidades de acordo com cada necessidade que a pessoa tenha, né? Então, o ser saudável é muito relativo, né? Nós, como indústria, a gente tem essa preocupação de estar olhando de fato porque o consumidor tem de necessidade e aí sim ter opções que atendam qualquer necessidade que a pessoa tenha. E é como você falou, Flávia, o consumo de alimentos saudáveis, que já vinha, né, ganhando força aí entre nós brasileiros, cresceu ainda mais por conta da crise sanitária da Covid-19. Exatamente, né? Principalmente falando de imunidade. A gente sabe o quanto é importante, né? Ainda mais agora, pós a crise sanitária, a gente ter uma imunidade reforçada. E a gente tem muitos alimentos que colaboram para isso, né? E aí a gente vê muitas pessoas, né, buscando um estilo de vida mais equilibrado, para sim ter uma melhor qualidade de vida, né? E aí não entra só alimentação, né? Entra também atividade física, uma boa noite de sono, enfim, é um contexto todo que as pessoas, eu acredito que estão buscando mais para de fato melhorar a sua qualidade de vida e ter uma saúde equilibrada. Quem está pensando aí, quem está nos assistindo, quem está em casa, em investir nesse mercado, Flávia, de alimentação natural, a que se deve atentar? Principalmente a questão de doenças, né? Existe um estilo de vida saudável, em que a pessoa não tem de fato uma doença, mas quer buscar um estilo de vida, né? Ter um equilíbrio. Mas existe uma série de doenças que estão cada vez mais sendo diagnosticadas. Um exemplo é a doença celíaca, né? Então, quando a gente fala de uma doença,
a gente está falando de algo mais sério. Por exemplo, a doença celíaca, ela pode levar a óbito, né? Caso não seja bem cuidada, que a pessoa não tenha um cuidado com a ingestão correta de alimentos, porque ela é uma doença autoimune e ela acaba desencadeando outras doenças se a pessoa não tiver cuidado, né? Então a indústria tem um papel importantíssimo com relação a isso. A Vitalin, por exemplo, é sem glúten, né? A gente vende produto pro celíaco, né? Para quem tem essa doença. Então, imagina só a nossa responsabilidade. A gente precisa garantir que todo produto que sai aqui da fábrica seja de fato isento de qualquer traço de glúten, né? É algo muito sério. Então, a dica que eu dou, o cuidado que eu quero reforçar aqui é esse, né? A gente sim vende e produz alimentos para estilo de vida, mas principalmente para pessoas que têm doença, né? Que têm realmente esse cuidado maior aí com relação ao seu dia a dia. E na prática, o que fazer para abrir um negócio no ramo alimentício natural? É você entender a necessidade do consumidor, a dor do consumidor, fazer um planejamento de negócio, uma pesquisa de mercado, ou saber o que o vizinho, o que o concorrente tem feito nesse segmento. Qual é a sua opinião? Você falou tudo. Qual é a dor do consumidor? Qual é a dor das pessoas? Qual que é a necessidade? Então, na verdade, isso é a base de tudo, né? Se a gente não tiver esse estudo prévio e fizer produto sem entender isso, a chance de não ter sucesso é muito grande, né? Então, antes de a gente pensar num novo produto ou até abrir um novo negócio, né? E uma dica para quem está querendo empreender é pesquisa, planejamento. Né? O que o consumidor deseja? Qual é a dor? Aonde que eu vou atuar para sanar essa dor do consumidor? Né? É você realmente ter o estudo prévio para poder se planejar, se organizar e depois ir para a prática. Agora, Flávia, para quem quer aí se manter competitivo no mundo dos negócios, a inovação é um elemento essencial. Sim, é um elemento bem importante. Apesar de que os alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, né, eles acabam tendo um valor agregado mais alto. Então, dificilmente você vai ter um produto, por exemplo, sem glúten, com o mesmo preço de um produto com glúten, né? E aí onde também entra a inovação, né? Na pesquisa por matérias-primas, por exemplo, que cumpram o papel específico ali na receita, mas que sejam mais acessíveis. Enfim, é uma série de fatores, né? Que, de novo, um bom planejamento ajuda a minimizar riscos. E o quanto essa inovação, ela tem, na verdade, ajudado não só o grande, né? A indústria, a grande indústria, mas principalmente a micro e a pequena indústria, né, Flávia? Exatamente. A inovação, na verdade, a inovação é importante para tudo, né? Seja um produto, seja um serviço, enfim. Então, talvez o ponto-chave para se destacar no mercado, né? E às vezes uma embalagem diferenciada, né, para um produto já chega a ser um tipo de inovação e que te torna diferente no mercado, perante a tanta concorrência que tem hoje em dia, né? Então, de novo, cabe estudo, cabe planejamento, cabe entender de fato qual é a necessidade do mercado para que você possa ser assertivo cada vez mais, né? Principalmente no mundo competitivo como a gente tem hoje, né? Muitas marcas entrantes, muita gente querendo, né, atuar nesse negócio que está em crescimento, que está em expansão. Então, eu acho que um bom planejamento ajuda demais no sucesso. Com certeza, até porque, como a gente falou no início, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, muita gente aí nas academias, fazendo atividade física ao ar livre, buscando dieta, buscando profissionais da área da saúde, né? Gastro, endócrino, nutricionista, justamente para ter aí uma alimentação saudável, sempre com foco, com o objetivo de ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde mais, né, mais planejada, uma saúde mais em dia, digamos assim. Flávia, a gente sabe que para quem
trabalha com o ramo alimentício, para quem trabalha com comida, tem que ter uma atenção muito especial, um cuidado muito especial, principalmente com a questão da higiene, né, com a questão das regras sanitárias, da vigilância sanitária. Mas, para quem atua nesse segmento de alimentação saudável, podemos dizer que os cuidados devem ser mais redobrados. Perfeito. Toda indústria de alimentos, ela precisa seguir regras de boas práticas de fabricação, né? Instituídos aí pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, né? E aí envolve uma série de cuidados, né? Para você ter uma ideia, os cantos das paredes da área produtiva de alimentos têm que ser arredondados. Por quê? Para não acumular sujeira. Então, vai de um cuidado simples até cuidados maiores. Por exemplo, nós temos que garantir que um alimento ele não tenha contaminação química, seja por um resíduo que fique aí numa higienização de um equipamento, por exemplo, um detergente, não tenha contaminação física. Então, por exemplo, cabelos, né? Na fábrica a gente tem hoje o uso de 2 toucas para quem trabalha em contato direto com o alimento, ou contaminantes biológicos, né? Que são os micro-organismos que a gente precisa controlar através de análises periodicamente, né? E quando a gente fala de uma indústria que, além de ser alimentícia, ela produz alimentos saudáveis, né? No caso aqui da Vitalin sem glúten, o cuidado é muito maior, porque, como eu falei anteriormente, a gente está produzindo e comercializando alimentos para quem tem uma doença, que é a doença celíaca, né? E se a gente não tiver segurança de alimentos, um olhar para a segurança de alimentos, a gente pode estar correndo alguns riscos, né, como indústria, e intervindo aí de forma negativa na saúde de pessoas que têm a doença celíaca. Então, a gente precisa ter garantia de fato de que tudo que chega na fábrica é isento, por exemplo, de glúten, né, que no nosso caso, que na fábrica, durante a produção, a gente não tem a contaminação cruzada. Então, nós temos regras, né, muito, muito claras e estabelecidas e monitoradas diariamente, e o produto que está saindo da fábrica, né? Então, envolve, inclusive, controle de transportadoras, né? A transportadora que vai transportar o alimento sem glúten, ela tem que ser homologada, ela tem que ter um cuidado especial, ela não pode transportar produto com glúten, né? Então, existe uma série de cuidados que diariamente a gente precisa seguir para levar para o consumidor um produto seguro, né? Isso é bem importante. Cuidados essenciais na hora da produção desses alimentos. Flávia, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, tá bom? É nada, até mais. E para você de casa, não sai daí, a gente volta já já. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial no canal Empreender, falando sobre o mercado de alimentos saudáveis no Brasil e também sobre as possibilidades, sobre as oportunidades de negócios para quem quer empreender nesse mercado. E a gente, claro, segue conversando com ela, com a Flávia Passos, que é gerente de negócios da Vitalin Sem Glúten, essa empresa especializada em alimentos saudáveis. Flávia, a gente estava falando no bloco anterior justamente sobre a importância, né, das empresas se atentarem a esses cuidados, às regras sanitárias, às normas brasileiras, quando o assunto é o preparo da alimentação saudável. E isso é fundamental para que o empreendedor ele possa se destacar diante de tudo que a gente já conversou aqui, de planejamento, de estudar o concorrente, o mercado, a necessidade, a dor do consumidor, do futuro consumidor. Isso é muito importante também, o empreendedor, o futuro empreendedor, seguir as regras, as normas que tratam, né, dessa questão específica, né? Exatamente, né? Isso, na verdade, é o básico, né, de uma indústria. A gente vende produto para se alimentar. Inclusive, a gente costuma falar aqui na Vitalin que antes de a gente ser colaborador da empresa, nós somos os primeiros consumidores. Então, como é que eu, como consumidora, quero
consumir o produto da Vitalin. Eu levo o produto da Vitalin para o meu filho, né? Assim como todos os outros colaboradores. Então, é com um máximo de qualidade, né? Isso é extremamente importante para que a gente tenha realmente segurança do nosso negócio, né? Tu imagina, se a gente tiver algum tipo de problemas sanitários aí que possam acarretar em problemas no nosso produto e, consequentemente, para algum consumidor, a gente pode denegrir a marca, né? Então, para nós, qualidade é a base de todo o negócio. Falando agora um pouquinho aí da Vitalin, claro, é uma empresa que de fato já tem alguns anos no mercado, você como especialista, você como representante aí da empresa, queria que você falasse um pouquinho mais da Vitalin, dessa preocupação, desses cuidados que a Vitalin vem ao longo dos anos entregando para os consumidores brasileiros e para os estrangeiros também. Bacana, falo com muito amor, né, porque é assim que a gente trabalha aqui, né? A Vitalin agora em setembro completou 23 anos de atuação no mercado nacional. O nosso foco como indústria é desenvolver, produzir e comercializar alimentos isentos de glúten e o mais nutritivos possíveis, né? Nós também somos completamente isentos de lactose. A Vitalin hoje tem no portfólio mais de 65 produtos para atender diversas necessidades do consumidor, né? Diversos níveis de envolvimento com a cozinha. Hoje a gente está presente em todos os estados do Brasil, né? Distribuindo aí o nosso produto em contas nacionais, né? Em grandes mercados, assim como também em lojas de produtos naturais, empórios, padarias, confeitarias, restaurantes e inclusive até em companhias de aviação aérea, justamente porque o nosso propósito como marca é inspirar um melhor estilo de vida através da alimentação sem glúten, da alimentação balanceada. Então, cada vez mais a gente quer estar presente nos lares brasileiros, né? Para levar oportunidade de uma alimentação melhor, né, para os consumidores. Flávia, acredito, assim como eu, outras pessoas também venham a ter essa dúvida. Diferenciar aí produtos orgânicos de produtos sem glúten e produtos integrais. Isso acaba confundindo um pouco, gerando ali uma certa dor de cabeça para quem quer aí migrar, fazer parte desse mundo diet, desse mundo light, desse mundo diet saudável. Acaba se tornando aí uma certa dúvida para quem quer fazer parte dessa alimentação saudável, né? Sim, gera muita dúvida e a dica primordial que eu dou é ler rótulo. Por exemplo, um produto orgânico, né, para ele ser considerado orgânico, ele tem que ser inspecionado pelo IBD, né, pelo CISORG. Então, todo produto orgânico, ele vai ter um selo de orgânico. Se não tiver esse selo, não é orgânico, por mais que esteja escrito orgânico, tá? Produto sem glúten, ele também tem que ter a denominação na parte frontal da embalagem e no verso, né, após a lista de ingredientes, a pessoa também pode tirar as suas dúvidas com relação à parte de alergênicos, né? Então, lá vai ter que estar escrito não contém glúten e se tiver algum outro tipo de alergênico, como, por exemplo, contaminação por leite, por ovo, por peixes, enfim, vai ter que estar descrito após a lista de ingredientes. Então, quem realmente quer ter uma alimentação equilibrada e tem dúvida, né, com relação ao que comprar, a gente orienta a ler o rótulo. E hoje em dia a gente tem uma plataforma muito disponível, né, para todos, que são as redes sociais, né? E nós, por exemplo, da Vitalin, a gente procura levar bastante conhecimento para o consumidor através das redes sociais. Então, também é um canal de fácil acesso conosco para tirar dúvidas, né? Inclusive, a gente recebe diariamente inúmeras interações questionando com relação aos produtos, né? E é assim, né? O produto realmente ele precisa desse aporte da marca, né? Desse suporte da marca para que a gente possa doutrinar cada vez mais as pessoas a entenderem o que estão consumindo. A verdade, né, Flávia, é que as pessoas têm deixado aí a alimentação industrializada de lado nas prateleiras dos supermercados e apostado, investido cada vez mais nessa alimentação saudável. Agora, por onde começar? Apostar no integral, no sem glúten, no orgânico? Olha, outra dica que eu dou é procurar um bom profissional para começar, né?
E aí a gente tem profissionais disponíveis falando aí de nutrição, então nutricionistas, nutrólogos, próprios médicos, né, acabam orientando. Então, assim, quem consegue, quem tem essa possibilidade, né, eu orientaria a procurar um bom profissional, porque aí ele vai entender de fato qual que é a necessidade que aquela pessoa precisa, né, através de exames, através de relatos clínicos, né. Então, por exemplo, eu tô com muita insônia, tenho bastante dor de cabeça, me sinto inchada, né? A dieta, ele vai fazer exames, com certeza, mas a dieta ela vai ser específica para aquelas necessidades de cada pessoa, né? Mas, para quem quer começar de cara, assim, o que a gente indica, né, é cuidar com o consumo de glúten, açúcar e sal, né? Que são aí grandes vilões, e gordura também, né? Que são os grandes vilões aí da nossa alimentação. E aí, quando eu falo cuidar, né, a gente não precisa ser altamente restritivo se a gente não tem uma doença. Um pouco de equilíbrio que a gente começa a buscar, né, a gente já começa a notar diferenças na nossa qualidade de vida. E eu falo isso por experiência própria, né? Então, eu diria assim, quer começar? Comece olhando para a sua alimentação, o quanto você tem consumido de produtos com glúten, açúcar, gordura e sal, né? Equilibrando esses pilares aqui, já se consegue aí melhorar bastante a qualidade de vida. E quais são os alimentos que estão em alta? Frutas, né? Verduras, né? Sempre. Proteína, importante a ingestão de proteína. E falando de indústria, né? Alimentos que estão no dia a dia dos consumidores, né? Então, eu falo bastante aí da questão de inserir grãos na alimentação, né? O próprio exemplo aqui de aveia, a importância de consumir aveia para que você tenha, por exemplo, um intestino regular, né? Além de contribuir com outras vitaminas e minerais. E muito fácil de usar, muito gostosa, né? Então, a aveia é um produto que está bem em alta. Destaco também a chia. A chia é um grão poderosíssimo, né? Que também ajuda aí na questão de saciedade. Então, para quem está buscando uma dieta aí para perda de peso e quer também ter a parte nutritiva, né? A chia é uma boa aliada da alimentação, né? E aí a Vitalin, por exemplo, ela tem outras possibilidades, né? Hoje a Vitalin tem a linha mais completa de misturas para o preparo de alimentos sem glúten. Então a gente tem mistura para pão, para pizza, panqueca, bolos, brownie, petit gâteau. Temos hoje a farinha multiuso, que é um substituto do trigo. Então, com a nossa farinha se consegue substituir o trigo na mesma proporção, tira o trigo e substitui na mesma quantidade pela farinha multiuso da Vitalin, que a pessoa vai estar já com uma opção sem glúten para sua alimentação. São trocas, né? São escolhas. Trocas saudáveis, elas são importantes, né? Sim, com certeza. Flávia, falando de tendências, quais são as novas tendências para a alimentação saudável para este ano, né, de 2023? Como tendência, não só para esse ano, eu acho que aí para um futuro próximo, né? Falando de alimentação sem glúten, é de fato olhar qual é a necessidade do consumidor que consome produto com glúten e quer ter opções sem glúten. Então, basicamente, a gente como marca, a gente tem olhado para isso. A gente quer ser um espelho do mercado convencional, só que sem glúten, né? E, no geral, eu acredito que a tendência, ela vai, na verdade, para várias frentes, né? Então, tem relação com sem glúten, com sem lactose, com menos açúcar, menos sal, menos gordura, como eu falei antes, mais vitaminas, mais fibras, mais proteínas, mais minerais, né? Então, menos do que me faz mal e mais do que me faz bem. E aí, de acordo com cada alimento, né? Então, a gente consegue fazer isso de acordo com cada alimento que a gente vai produzir. E para aquele consumidor que ainda não aderiu a essa qualidade, a essa modalidade de qualidade de vida saudável, e para o empreendedor que pensa aí abrir um negócio nesse segmento, ainda dá tempo, né? Dá, com certeza dá tempo, né? Um bom planejamento, novamente, é importante para você entender o mercado, mas eu costumo dizer que
a alimentação equilibrada, nutritiva, o cuidado com a saúde não é moda, ou seja, não vai passar. Tende a fortalecer cada vez mais. A própria medicina, ela tem evoluído na questão de diagnósticos, né? Os médicos estão olhando muito mais para sintomas e buscando entender e ter uma avaliação de fato se a pessoa tem algum tipo de intolerância, né? Então eu vejo que isso é uma tendência e ela tende a crescer cada vez mais, né? Não é moda, não vai passar, né? Por quê? Porque está totalmente relacionado com a saúde, com bem-estar, com qualidade de vida, enfim. Ou seja, Flávia, esse estilo de vida de fato veio para ficar. Flávia Passos, gerente de negócios da Vitalin Sem Glúten, essa empresa especializada em alimentos saudáveis, eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista especial falando de saúde. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e fica o convite para a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.